No vasto palco da história antiga, poucos nomes ressoam com a magnitude de Júlio César. César não foi apenas um general que conquistou a Gália, ou um político que desafiou o Senado. Ele foi um visionário que entendeu profundamente o poder e a política. Sua vida é uma mistura fascinante de glória militar, intriga política e tragédia pessoal. Desde suas vitórias épicas até sua dramática queda, a história de Júlio César oferece uma visão profunda sobre os impactos de um líder audacioso e suas consequências para o mundo antigo e moderno. Vamos explorar a vida de um homem cuja influência ainda reverbera nos corredores do poder e na cultura popular até os dias de hoje. Caio Júlio César nasceu na cidade de Roma em 13 de julho de 100 a.C., mas algumas fontes afirmam que ele pode ter nascido no dia 12 de julho, ou mesmo em 102 a.C. Pertencia ao Julii, uma família aristocrata de pouca influência na sociedade romana, mas que estava em ascensão, ocupando importantes cargos na administração romana. César tornou-se o chefe da família aos 16 anos, quando seu pai faleceu. Convencido de que uma posição no clero iria trazer mais benefícios para a família, ele conseguiu ser nomeado como o novo alto sacerdote de Júpiter. Como o sacerdote teria de ser, além de patrício, casado com uma patrícia, César casou-se com uma patrícia, Cornélia, filha de um destacado e influente membro dos populistas, Lúcio Sina. Nessa época, uma guerra entre Caio Mário, tio de César, e o general Sulla se iniciou. E vitorioso, Sulla se tornou um ditador sobre Roma. E com isso, a posição de Júlio César como chefe de sua família e como alto sacerdote de Júpiter foi abalada. Isso porque Sulla passou a perseguir seus opositores como Lúcio Sina e Júlio César, que era casado com a filha de Lúcio Sina e sobrinho de Mário. Além disso, Sulla é defensor de uma facção política chamada Optimate, e Júlio César e Lúcio Sina eram membros de uma facção contrária, os populares, uma ideologia política da República Romana que defendia a realização de medidas que beneficiassem a população de plebeus. César teve os bens de sua família confiscados pelo governo romano, assim como o dote que recebeu da família de sua esposa. Ele foi destituído da posição de Flamendiales e, com isso, decidiu fugir de Roma, pois temia que Sulla pudesse atentar contra sua vida. César não se sentia seguro com Sulla ainda no poder. Preferiu ficar afastado de Roma e se ingressou no exército em regiões da Ásia e Sicília. Esteve sob o comando de 2 generais que atuavam na Ásia. Recebeu uma condecoração por sua atuação na batalha. E quando Sulla morreu, em 78 a.C., decidiu retornar a Roma. Tornou-se então advogado e ficou conhecido por sua boa oratória, sempre fazendo firmes gestos com os braços e por ter uma voz alta. Também ficou notório por processar ex-governadores acusados de extorsão ou corrupção, logo ficando conhecido pelo povo por causa disso. Durante uma viagem no meio do mar Egeu, César foi sequestrado por piratas e feito prisioneiro. Manteve uma atitude de superioridade durante o seu cativeiro. Quando os piratas exigiram 20 talentos de prata como resgate, insistiu que exigisse 50. Com o valor pago, foi libertado. Em retaliação pelo episódio, César recrutou uma frota, perseguiu, capturou os piratas e os crucificou como havia prometido durante o cativeiro. Uma promessa que seus sequestradores haviam considerado uma piada. Como sinal de clemência,
aliviou-lhes a dor da crucificação, facilitando sua morte ao cortar-lhes as gargantas. Pouco depois, foi reconvocado pelo exército, servindo no leste. Naquele momento, a reputação de César como um competente comandante militar começou a se formar. Quando César retornou para Roma, foi eleito um tribuno militar, realizando o início de sua carreira política. Ainda naquele ano, sua esposa Cornélia morreu. Após seu enterro, na primavera ou no começo do verão de 69 a.C., ao retornar para casa em 67 a.C., casou-se com Popéia, que era neta de Sula, mas os dois se divorciaram mais tarde. Por volta de 65 a.C., aproximou-se de uma das pessoas mais ricas e influentes da República Romana, Crasso. Com a ajuda dele, Júlio César foi eleito para édio e depois se tornou pontífice máximo da religião romana, em 63 a.C. Em 62 a.C., Júlio César ganhou o cargo de pretor e no ano seguinte deixou a sua esposa e dirigiu-se para a Espanha anterior como pretor, o responsável pela aplicação da justiça. Na Espanha, César derrotou as belicosas tribos rivais, trouxe estabilidade para a região e conquistou a lealdade das tropas pela sua perícia no campo de batalha. Foi premiado como consulado pelo seu senado. Em 60 a.C., um dos principais acordos políticos da República Romana foi realizado. Júlio César, Crasso e Pompeu, genro de Júlio César, reuniram-se para juntos governarem Roma. Esse acordo ficou conhecido como o Primeiro Triunvirário. No mesmo ano, Júlio César foi eleito cônsul, o que possibilitou que ele realizasse algumas reformas. As ações de Júlio César, como a defesa da retribuição de terras para os plebeus, desagradou o Senado e os optimates, mas o cônsul romano deu continuidade a elas. Quando seu consulado terminou, César fugiu para as províncias para evitar ser processado por irregularidades cometidas em seu mandato. Júlio César partiu em uma campanha militar na Gália, com o objetivo de aumentar a sua popularidade e prestígio político, além de arrecadar dinheiro para quitar suas dívidas com Crasso. A campanha militar na Gália é um capítulo à parte de sua vida de Júlio César, porque foi uma de suas maiores conquistas, garantindo a ele renome entre as camadas populares de Roma, prestígio, influência política e o tornou um homem riquíssimo. Além disso, reforçou a posição dele como um dos militares mais bem-sucedidos da história romana. Nesse período, Júlio César atravessou o Reno e lutou contra tribos germânicas. Fez campanhas militares na Britânia e lutou contra as tribos gaulesas, colocando-as sob o jugo dos romanos. Isso consolidou o domínio romano sobre toda a Gália. Em Roma, o primeiro triunvirário tinha sido desintegrado. Crasso, que patrocinou Júlio César, havia sido morto no campo de batalha pelos partos em 54 a.C. E no mesmo ano, Júlia, filha de César, morreu no parto. Com a ausência tanto da filha quanto do apoiador político e financeiro de César, Pompeu aliou-se com a facção optimate, a qual já favorecera anteriormente. Como único poder militar e político de Roma, Pompeu obteve do Senado o fim do mandato de César como governador de Gália. Mas a continuação ficará para uma segunda parte. Então curtem, comente se quiser uma segunda parte dessa grandiosa história. E não se esqueça de inscrever-se para mais vídeos e mais histórias impactantes.